preguiçoso, bagunceiro, imprestável, não poder contar com parceiro TDAH para poder dividir as tarefas do dia a dia pesa demais na relação, né? Meu nome é Ciro, eu tenho TDAH. Eu sou Robson e esse é o Papo Casal TDAH, um lugar para risada, compreensão e conexões autênticas. O papo de hoje é sobre a divisão das tarefas de casa. Então eu já vou começar logo colocando fogo na nossa conversa. Por que você acha que é tão difícil para o parceiro TDAH dividir as tarefas de casa? Bom, primeiro de tudo a gente tem que pensar o que uma pessoa, para fazer uma tarefa, ela precisa fazer. Ela precisa se concentrar, ela precisa se planejar e ela precisa encontrar um valor naquilo. Exato. E o TDAH tem exatamente essa dificuldade, né? Essas três dificuldades e mais algumas, né? E quando a gente fala dificuldade, não é uma dificuldade muito grande. Não é uma dificuldade por falta de vontade. Falta de vontade, né? Tô com preguiça, vou fazer aquilo ali. Hoje eu vou, como as pessoas falam, hoje eu vou procrastinar. Uhum. Procrastinar pra gente que é TDAH é uma rotina diária, isso é dia a dia da gente. Quando tem químico, tempo vago, né? A gente vai procrastinar. É químico, né? Não é uma opção. Não é uma constituição química. Sim. E biológica, né, de quem tem TDAH. Exato. Então, essas questões de planejamento, quando a pessoa com TDAH ela precisa se concentrar para fazer alguma coisa, isso gera um gasto de energia para ela muito grande e um estresse muito grande. Agora, sabe o que é uma coisa muito doida pra gente que não tem TDAH? Porque isso não acontece com tudo. Isso acontece com algumas coisas. Então, por exemplo, pra gente que não tem TDAH, olhar aquela situação e você vê que o seu parceiro consegue fazer algumas coisas, e algumas coisas, inclusive, ele faz com muita vontade e felicidade, e outras coisas ele não faz com tanta vontade e tanta felicidade, a gente não entende por quê. Por que o meu marido tem disposição para ficar o dia inteiro no celular ou o dia inteiro jogando videogame e ele não tem disposição para lavar uma pia cheia de louça? Então, vamos lá, isso é fácil de falar. Por exemplo, o que você faz lavando a louça? Movimentos repetitivos o tempo todo. E aquilo não tem estímulo nenhum. Você está apenas ensaboando um lado, ensaboa do outro, lava. Ensaboa de um lado, ensaboa do outro, lava. Aí junta aquele montante de louça, seca, guarda. Isso aí, tipo, para uma pessoa TDAH é muito complicado. Tipo, assim, meu Deus, fazer essa rotina toda. E não tem nenhum estímulo pra gente. Não tem nada que faça... Nossa, que gostoso fazer isso aqui. Não tem isso. Não é chato. A tarefa doméstica é chato pra caramba. É muito chato. Então, quando a gente tá no celular ou jogando videogame, aquilo ali tem estímulos o tempo inteiro. Então vai trazendo prazer pra gente. No celular, embora a gente fique ali só passando, você tem estímulo toda hora. Tu vê uma pessoa que tá fazendo uma viagem, tu vê uma receita legal, tu vê ali um papo bacana, tu aprende alguma coisa legal. Então, assim, são diversos estímulos de uma vez só. E isso a gente sabe que prejudica até, né? É difícil. Mas esse já é papo para um outro episódio, né? Bom, assim, talvez seja bem interessante a gente dividir, né, com quem está ouvindo a gente, quem está acompanhando a gente, como é que funcionava aqui na nossa casa. Então, assim, no início a gente também passou por todas essas dificuldades. Sim. Eu também não conseguia entender. E assim, vou ser muito sincero, ainda é difícil entender. Não é tão fácil você entender isso porque não é automático, né? Mas com todas as dicas que a gente vai dividindo com o pessoal ao longo aqui dos nossos episódios, vai ficar cada vez mais fácil. E não só entender, como inclusive mudar um pouco essa situação. Mas como é que funcionava aqui na nossa casa? Aqui na nossa casa a gente também tinha essa dificuldade de divisão de tarefas. E aí eu acho que tem uma coisa curiosa, é interessante você dividir isso com o pessoal, como você se sentia, porque a gente que não tem TDAH acha que o parceiro tá vendo que ele não tá conseguindo fazer nada e pra ele tá tudo bem, que ele não tá nem aí. E não é bem por aí, né? Não. É um sofrimento constante. Você vê um montante de roupa ali, você queria arrumar e você não conseguir. A gente sofre muito por isso. Você vê a louça com pia, você não consegue lavar, a gente sofre. Você vê a casa precisando varrer, passar um pano, a gente sofre. Então é um sofrimento constante pra gente também. Não é porque a gente, não fiz, tô de boa ali, tô tranquilo,
tô leve. Não, a gente está por dentro, a gente está muito estressado, muito abalado e muito sofrimento mesmo, porque a gente não consegue simplesmente executar, levantar e fazer aquela função, que embora seja uma função muito simples de se fazer para quem não tem TDAH, mas para quem tem TDAH é muito desafiador. É isso que as pessoas precisam entender. É um desafio muito grande para a gente, é muito grande. Uma coisa também interessante, ainda como é que era aqui na nossa casa, é que eu acho que isso também parte muito do parceiro. Sim, com certeza. Por quê? Uma das formas que ele vai ter de tentar minimizar os conflitos dessa situação é, primeiro, ele dizendo para o parceiro que ele espera ou que ele conta com aquela divisão de tarefas, porque o dia dele também não é fácil. Não. Mas isso também não pode soar como uma cobrança. Não, mas... Porque ele também tem que conseguir ouvir do parceiro TDAH que o parceiro não conseguiu. Então, a primeira coisa é que os dois eles vão ter que conseguir conversar muito claramente para poder dizer o que espera e o outro o que ele consegue fazer, porque eles vão ter que chegar num acordo de diminuição de tarefas, mas aí a gente já está entrando no outro papo, que são das estratégias, né? As estratégias a gente fala daqui a pouco. Vamos continuar aqui na nossa casa. Então, assim, eu tinha um perfil que, apesar de eu precisar, obviamente, da ajuda, do apoio no dia a dia nas tarefas, mas eu sabia que aquilo também era complicado para você. Então, eu também não te cobrava. Sim. E mais do que não cobrar, eu não criava a expectativa. Acho que um dos grandes problemas que os casais vão enfrentar nessa questão da divisão das tarefas é se o parceiro não TDAH criar a expectativa de que, por exemplo, ele vai chegar do trabalho ou que ele vai, quando voltar da rua, ele vai encontrar a casa assim, assado. Se ele criar essa expectativa, é frustração. Frustração total. E aí ele, consequentemente, vai fazer o quê? Vai cobrar pro parceiro. Exato. Esse eu acho que é um gancho bacana para a gente puxar o nosso terceiro tópico, que é que estratégias quem está ouvindo a gente agora, quem está acompanhando a gente vai poder fazer. Bom, a primeira a gente já falou que não dá para cobrar. Não pode cobrar, não. Até porque certamente essa pessoa com TDAH, ela já tem um histórico de cobranças de casa, da família, em que toda vez que ela certamente for cobrada de alguma coisa, ela vai ter uma repulsa naquilo. Então, isso só vai piorar a situação. Sim. Tá, mas se não pode cobrar, a gente faz o quê? Então, eu acho que o diálogo é muito importante, né? Você tentar entender qual é a dificuldade do seu parceiro, porque, por exemplo, se a pessoa não está fazendo o tratamento corretamente, isso vai impactar diretamente na execução das tarefas domésticas. Então, assim, e as pessoas pensam que tratamento é só medicação, e a gente vai falar isso em outro episódio, mas se ela seguir todo o protocolo de tratamento, muitas pessoas conseguem responder de alguma forma boa, sabe? Inclusive a experiência que a gente tem agora, né? Você tem respondido muito bem ao diagnóstico. Sim. Mas assim, quando a gente fala de tratamento, é tratamento multimodal, não é só medicação, beleza. Então, quando a pessoa está na fase de tratamento ali, e a terapia do tipo TCC vai dar assim uma alavancada na pessoa, porque a pessoa sem tratamento, ela está sem energia, ela não tem condições de executar uma tarefa. Mas quando ela recebe o tratamento, ela começa a brilhar, ela começa a ter energia. É como se tivesse, sabe aquele isqueiro que não pega fogo de jeito nenhum? Quando ela toma, faz o tratamento e tudo mais, com terapia e tudo mais, parece que o isqueiro pega fogo. E aí esse fogo, essa chama, faz com que a pessoa consiga executar as tarefas. Tem uma disposição para poder fazer isso. Mas assim, é claro que a pessoa, de um dia para o outro, ela não vai chegar milagrosamente, começou o tratamento, sei lá, um mês, ela vai sair correndo fazer tudo. Não, ela tem que aprender novamente a fazer as coisas. Eu penso assim... E aí acho que a gente entra num detalhe importante, porque esse aprendizado, além dele levar tempo e requerer paciência, você vai precisar de método. Né? Então, não dá para você, de cara, dividir, por exemplo, as tarefas do lar meio a meio. Não. Então, o parceiro que não tem TDAH, ele sim vai ter que ter
essa consciência, essa sensibilidade, e eles vão ter que dividir as tarefas na medida de, óbvio, coisas importantes para o parceiro não TDAH, mas considerando que, assim, não dá para fazer, olha, você agora vai cuidar, você vai lavar roupa, você vai cuidar da casa e você vai cozinhar, e eu vou fazer isso e isso. Não dá para fazer assim. Vai ter que priorizar uma coisa. Uma coisa só, porque se a pessoa começar a fazer uma tarefa, né, devagarzinho, por exemplo, hoje eu vou lavar a louça, lava a louça. Amanhã eu vou lavar a louça e vou passar vassoura na casa. Amanhã eu vou lavar a louça, passar vassoura na casa e vou passar pano. Amanhã eu vou lavar a louça, passar vassoura na casa, passar pano e jogar lixo fora. Então isso vai criando uma rotina. Isso tem que ser progressivo. Progressivo. Né? Quando a gente fala para TDAH rotina, vou te falar que isso dá um arrepio na espinha. Enorme. Quando eu falo assim, rotina, é uma coisa que cai pra gente como um balde de gelo. Até porque já vira cobrança. Vira cobrança. Então, porque a gente mesmo se cobra. E sabe que tem uma grande chance de não conseguir executar aquilo. Até porque tem um outro detalhe que eu acho que cabe a gente falar aqui, mas que a gente também pode falar bastante no outro vídeo, que é sobre as metas e os objetivos que o TDAH acaba criando para ele. Ele acaba criando umas metas muito irreais. Então ele acha, por exemplo, que ele vai naquele dia conseguir cuidar da casa inteira e ver filme e estudar e sair para o trabalho. Sim. E quando chega o final do dia, ele não fez nada daquilo, a frustração que ele sente é muito Exatamente, grande. A frustração. A gente com medo da rotina, porque nos remete à não execução, a não conseguir executar. E aquilo traz frustração. E frustração joga a gente no fundo do poço. Porque a gente vem com essa frustração desde pequeno. Todas as fases da vida, infância, adolescência, juventude, a gente vem sem conseguir executar as tarefas de forma efetiva, né? Então a gente ouve de colegas, professores na infância, de pai, de mãe, e não é culpa deles, é porque, por exemplo, na minha situação, não era amplamente falado sobre TDAH. Hoje em dia ainda se fala na internet bastante coisa, mas na TV, por exemplo, você não vê, por exemplo, um personagem de televisão, de novela TDAH, sabe? Você não vê isso. Até porque você passou uma vida inteira sem saber. Exato, 38 anos. Então, assim, devido a essas questões de... Eu esqueci o que ele estava falando. Esqueci. A gente estava falando sobre toda a dificuldade que o TDAH tem de cobrança. De cobrança. Isso aí vai gerar frustração na gente. Então, essa dificuldade é muito real. É uma dificuldade muito real que acontece com a gente. O medo da frustração, porque a gente ouve isso, a gente se frustra desde pequeno, entende? Então, assim, quando fala pra gente de rotina, de obrigação, a gente já pensa assim, opa, não vou conseguir fazer. E aí, é uma coisa que a gente se cobra muito, porque assim, caramba, eu não vou conseguir fazer uma coisa tão simples, sabe? Uma coisa tão simples eu não consigo fazer, cara, eu sou preguiçoso, entende? E esse é um termo, inclusive, que nossa, a gente ouve a vida toda. Ouvi isso na minha vida toda, preguiçoso, imprestável, porco, porque fica com as coisas bagunçadas e sujas, mas é assim, é uma condição que a gente não consegue vencer, assim, vencer a gente consegue, obviamente, mas a gente não consegue reverter sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que direcione a gente, que identifique que tem uma coisa de diferente na pessoa. E isso leva, inclusive, talvez para a terceira maior dica, que é você começar fazendo junto. Junto é legal. Então, dividir as tarefas para você fazer junto, de repente pegar um dia do final de semana, ou pegar um dia em que os dois estão em casa, as duas pessoas estão em casa, e trabalhar junto, me ajuda nisso aqui. Sim. Isso começa a criar esse start da rotina, que com o tempo vai tornar aquela situação prazerosa. Sim. E vai depois entrar no automático. E aí o próprio TDAH vai conseguir entrar naquilo com mais facilidade. E ele consegue meio que criar uma rotina sem ele saber que é uma rotina. É isso que é o mais engraçado. Você vai fazendo as coisas e é uma rotina, mas para você não é. Simplesmente porque você tem que fazer aquilo ali. E aí deixa de ser obrigação. Se torna uma condição que você tem que fazer. Essa é a grande dica. Entendeu? Deixar de ser obrigação. Deixar de ser obrigação. Deixar de ter cobrança. Ter método para fazer isso e começar pequeno.
Não achar que você vai sair do 0 para o 100 de um dia para o outro, porque não vai. Não vai, senão gera briga, gera frustração de ambas as partes, e aí a relação vai definhando. Mas tem solução. Mas tem solução, obviamente. A gente está aqui para provar isso. E a gente está aqui para provar isso, Exatamente, conhecimento de causa.